Boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. É sempre motivo de bastante alegria nos encontrarmos aqui para falarmos um pouquinho sobre Jesus, falarmos sobre a doutrina espírita, essa doutrina abençoada que vem trazer um lenitivo para as nossas dores e vem nos esclarecer acerca da nossa destinação aqui no planeta. A mensagem de hoje, que me coube, é do livro Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 179, que tem como título O Novo Mandamento. O livrinho está terminando e é uma mensagem bastante bonita, onde Jesus diz o seguinte: Emmanuel, né, psicógrafo, ditou para o Chico Xavier esse livro. Ele foi buscar inspiração numa das passagens de Jesus que estão registradas em João, capítulo 13, versículo 34, que diz o seguinte: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então é uma mensagem bastante forte, onde ele pede, né, união aqui entre os discípulos. É uma mensagem que essa passagem de Jesus se encontra nas últimas instruções que ele passa para os seus apóstolos, né, na última reunião íntima que ele teve com os discípulos, com os apóstolos. E ele pede esse momento de amor, união entre eles, né, de reciprocidade. E Emmanuel comenta isso de uma maneira bastante brilhante. Ele faz uma análise aqui dessa passagem com a passagem que Jesus, onde foi perguntado, né, qual o maior mandamento, ele diz que é amar ao próximo como a si mesmo, que ali continha toda a lei e os profetas, né? Todos nós já lembramos que existem os 10 mandamentos trazidos por Moisés no Sinai, e Jesus resume tudo isso em apenas 2: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E muitas vezes nós podemos interpretar como essa passagem que eu li agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Pode, no primeiro momento, achar que é a mesma coisa, né? Amar ao próximo e que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que seria a mesma coisa. Mas tem uma pequena diferença. Na verdade, uma diferença grande, né? É pequena que no conceito de você ler rapidamente e achar que é a mesma coisa. Emmanuel diz assim, ó: a leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do mestre absoluta identidade com o ensinamento relativo à regra áurea. A regra áurea, amar o próximo como a si mesmo. E aqui ele diz que não é uma absoluta identidade, existe uma diferença grande. E eu vou usar as palavras dele mesmo para não descaracterizar um pouquinho, né? Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama teu próximo como a ti mesmo é diverso do vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. Então, para mim amar o próximo como eu amo a mim mesmo, eu não preciso da reciprocidade. Por exemplo, eu estou caminhando na rua e alguém esbarra em mim. Eu posso gentilmente pedir até desculpas, dizer que não foi nada, tal. E não entendo aquele gesto daquela pessoa, ou mesmo do trânsito, né, como alguma coisa negativa. Então, eu amo os meus semelhantes, perdoo e sigo adiante. Não necessito esperar dele qualquer tipo de comportamento, né? É o meu comportamento que está mandando. E isso em diversas situações. O importante é eu estar bem comigo. Então eu posso amar as pessoas compreendendo elas como elas são. Não preciso querer mudar as pessoas. Eu posso amá-las do jeitinho que elas são. Na sequência ele diz, ó, vou reler, né? O primeiro institui um dever em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. Não preciso esperar que ele me compreenda. Eu amei, eu respeitei, eu achei que era oportuno ficar calado e sigo adiante.
né? Em paz com a minha consciência. O aprendiz amará o próximo com a si mesmo. Então aqui a gente vê como a gentileza, a empatia. Isso é uma forma de amar o próximo com a mim mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, quer dizer, ele expandiu, ele aumentou essa fórmula, quando ele disse na intimidade dos apóstolos, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos, como eu disse inicialmente, né? Foi na última reunião, um pouco antes da crucificação, né? Todo aquele tormento pelo qual Jesus passou, ele deixou essa regra entre eles: amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Então aqui ele pede que eles sejam recíprocos, que se perdoem, que se amem, que se auxiliem, que sejam fraternais uns com os outros. Eles se encontravam ali num agrupamento de poucas pessoas, mas ele deixou esse ensinamento para a coletividade, para que nós fizéssemos isso ao longo dos séculos, nas comunidades cristãs, né? Independente do rótulo, né? Seja espírita, evangélica, católica, não importa. Todos os cristãos devem adotar esse comportamento nas suas comunidades. Então ele diz aqui, ó, a recomendação que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos. Garante a confiança fraternal, confiança, né? Algo fundamental entre irmãos, e a certeza do entendimento recíproco. Então, todos caminhando sempre de mãos dadas, todos juntos. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo. Aqui ele volta a analisar, né? Todas as relações comuns, na rua, no trabalho, no trânsito, no lar, nós vamos amar o próximo. São as relações comuns, e de preferência, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Embora a gente entenda que algumas pessoas ainda não conseguem, né? Mas o recado deixado por Jesus é exatamente esse, né? Primeiro que a gente ame o próximo, e depois que a gente seja fraterno com aqueles que são mais próximos de nós. Emmanuel deixa claro isso aqui também. Esse é um novo mandamento que estabelece a intimidade legítima entre os que o seguem, que se entregam ao Cristo, significando que em seus ambientes de trabalho há quem se sacrifique, e quem compreenda esse sacrifício, quem ame e também se sinta amado, quem faz o bem e que saiba agradecer. Então, no ambiente fraterno, nas nossas comunidades, nós temos que ter esse entendimento. Ser fraternos e amar o máximo. E compreender, né, que cada um tem suas limitações, como nós tivemos a oportunidade na abertura dos trabalhos hoje, ler uma mensagenzinha de Meimei, é uma mensagem cristã também que diz exatamente isso. Compreender as pessoas nas atividades pelas quais elas podem nos auxiliar. Então, ele mostra, a MMA mostra claramente isso também. Cada um tem o seu lugar certo, independente das qualidades, das virtudes e das necessidades ainda que temos que conquistar, né? Virtudes que ainda temos que conquistar. E aqui o Emmanuel encerra dizendo o seguinte, ó: em qualquer círculo do Evangelho, quer dizer, em qualquer casa cristã, em que esta característica não é assinalada pelos trabalhadores entre si, os argumentos da Boa Nova trazida por Jesus podem ter atingido o cérebro, mas não atingiu o coração. Então, dentro de uma casa cristã, a fraternidade, a solidariedade deve ser a máxima. A gente tem que colocar todo o nosso empenho, toda a nossa vontade, a fim de que ser paciente, compreensivo, solidário, entender que as pessoas têm as limitações, como nós temos as nossas limitações, e somente assim a gente vai poder caminhar
fazendo exatamente aquilo que Jesus nos pediu, né? Que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Eu peguei uma mensagenzinha interessante aqui, só para completar. É um versinho um poeminha do André Luiz, que fala sobre o amor. É interessante todas essas características que o André Luiz consegue reunir, que também é um espírito de um grande valor, né? Acerca do amor. Ele diz assim: observa, amigo, em como do amor tudo provém e no amor tudo se resume. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que se transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é um amor que auxilia. Fraternidade é um amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Está vendo quantas características ele consegue reunir? Desespero é o amor que se desgoverna, que ele já muda o tom, né? Indiferença é o amor que se esconde, e desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que desvaira. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que se enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. E vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio julga ser a antítese do amor. Não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Respeita, no entanto, a pergunta que se faz a cada instante a lei divina. Como? De André Luiz, do livro Apostilas da Vida. Veja que coisa mais linda que o André Luiz traz para nós também acerca do amor, né? Quantas definições e o quanto nós temos que aprender, né, para atingirmos o alvo das nossas destinações, né? Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que ele vivenciou, né, através do exemplo, para que a gente possa realmente crescer e nos tornarmos pessoas melhores. Bom, a mensagem de hoje, né, como eu disse inicialmente, o capítulo O Novo Mandamento. Na verdade, Jesus colocou como novo para eles porque ele pede a reciprocidade. Até então, os apóstolos, a gente sabia que eles, nesse período que passaram junto de Jesus, eles tiveram bastante dificuldade em entender as lições. Mas naquele momento, Jesus sabia que eles já estavam preparados. E um aspecto interessante, que eu não trouxe aqui para vocês, mas vou trazer agora. Essa passagem de Jesus, ela se encontra narrada por João logo após Judas ter saído da reunião para encontrar os sacerdotes. Ele já não fazia parte dos 12. Nesse momento que Jesus disse essa passagem, né, registrada por João, Judas já não se encontrava mais entre eles. Já havia saído da reunião. É isso aí então, queridos irmãos, muito obrigado. E vamos assim abrir os nossos corações, pedindo a bênção do alto, a inspiração, a fim de que possamos apaziguar os nossos corações,
e orando mentalmente, agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade da vida, pela oportunidade dos ensinamentos de Jesus e agora pelas orientações que a doutrina dos Espíritos nos traz, esclarecendo tudo aquilo que temos tanta necessidade de compreender melhor. E rogando a bênção do alto, abrindo os nossos corações, pedindo ao plano espiritual a fluidificação da água nos frascos, para que neles possam ser contidos os elementos sutis tão indispensáveis ao nosso equilíbrio físico e espiritual, e que possamos retornar para os nossos lares, analisando essa passagem de Jesus, buscando um entendimento, buscando uma compreensão maior, e que quando adentrarmos na sala de passe, possamos receber a complementação das energias que tanto necessitamos e que aqui viemos buscar. E assim nos despedimos uma vez mais com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, com a graça de Deus.